Caro ouvinte, são 11 horas 34 minutos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Xaramubim, especialmente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque, que passamos a apresentar a partir de agora. Comigo aqui no estúdio, na técnica, meu amigo e irmão Adailton Bandeira, o Igor, que está aqui registrando para publicar nas redes sociais o programa, e a Rosa do Sindicato, que se encontra por aqui, aquecendo para daqui a pouco entrar depois da gente, né? Então, no programa de hoje, falaremos sobre o Manual de Defesa dos Docentes. Muita confusão ali pela frente, né? Teremos as notícias sindicais, algumas informações importantes sobre o Enem, que é amanhã, este grande movimento que engloba quantidade, são milhões de estudantes que vão amanhã fazer provas, né? Falaremos sobre o Fundef também. E, enfim, muitas informações importantes para os nossos servidores e servidoras que todos os sábados escutam o programa aqui pela rádio, pelas redes, né, pela internet. Um abraço aos amigos que escutam o programa, que é transmitido pela rádio de São Miguel. Então, um abraço para todos. Então, fique conosco até às 12 horas, onde nós traremos muitas informações importantes. Sindicato em Destaque, editorial. Há pouco tempo, nós acompanhamos pelos jornais e pelas mídias faladas e escritas sobre o depoimento de uma sujeita que se elegeu candidata a deputada e se elegeu em Santa Catarina, né? Onde ela simplesmente prega para as pessoas, os estudantes, né, gravarem imagens, áudios dos professores em sala de aula, né? Então, vou trazer uma matéria que fala um pouco sobre isso, né? Primeiro, depois a gente traz alguns comentários sobre a matéria que foi escrita aqui. Como se defender? A Constituição Federal assegura ao educador o direito à liberdade de cátedra, que se resume em sua liberdade de atuação em sala de aula. Portanto, qualquer lei que viole esse direito se torna inconstitucional e, portanto, não passível de promulgação pelo Presidente da República. O artigo 205 da Constituição Federal assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O mesmo princípio é reforçado no 3º artigo da Lei nº 9.394, das Diretrizes de Base da Educação Nacional. Portanto, os professores que se sentirem constrangidos, censurados em sala de aula, podem e devem fazer uso de legislação existente sobre o assunto para salvaguardar seu direito à liberdade de cátedra, de modo que devem buscar ajuda jurídica e proteger seus direitos. A liberdade de cátedra ou de ensino surge no nível constitucional na Carta Magna de 1934, em seu artigo 155. Posteriormente, na Constituição Federal de 1946, no seu artigo 168, reafirmado pela Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. O docente tem plena autonomia para escolher os métodos didáticos que respeitem a pluralidade de ideias e a não discriminação. Importante lembrar aqui no momento que a Constituição completou 30 anos de existência, né? No dia 5 de outubro passado agora. O que fazer se a sala de aula for invadida? Em caso de uma invasão e ou eventual assédio em sala de aula, o professor pode e deve, primeiro, exigir a presença de testemunhas, como a diretora, coordenadora pedagógica e outros docentes da escola. Não saia da sala de aula. Para isso, basta pedir para que um ou dois alunos irem chamar a presença deles. Segundo, sempre estar munido com o número do sindicato e ou de um advogado. Dessa forma, poderá pedir ajuda jurídica necessária. A entrada de terceiros só pode ocorrer com autorização prévia do professor. Ninguém pode invadir a sala de aula. Se aparecer alguém não convidado, simplesmente feche a porta. Caso o invasor force a entrada, disque o 190 e chame a polícia. Peça a presença de uma ronda escolar e leve todo mundo para registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. 5.
Caso o agressor grave vídeos na sala de aula, o docente pode entrar com um processo de difamação, calúnia e uso indevido de imagem. A pena para o crime de difamação e de detenção de 3 anos e de 3 meses a 1 ano e multa. Sexto, em caso de ofensas e ameaças diante dos alunos, peça para registrarem o episódio, reúna 2 testemunhas e acione o advogado de seu sindicato. Ninguém pode entrar no local de trabalho do professor de modo a constrangê-lo ou censurá-lo. Isso configura ameaça e assédio ao servidor público, o que também é passível de pena. O que fazer se publicarem um vídeo te difamando? Caso publiquem algum vídeo, como uma suposta denúncia de doutrinação em sala de aula, o professor pode e deve, primeiro, pedir ajuda jurídica para o seu sindicato. Segundo, denunciar as postagens em redes sociais com conteúdos difamatórios. Todas as páginas como Facebook, YouTube e Google têm botões e formulários para denunciar postagens indevidas. 3. Reunir um grupo de professores que também foram difamados e ou ameaçados e entre com um processo coletivo, pedindo indenização por danos morais e ou a detenção de quem tiver feito o assédio e publicado o vídeo difamatório. Envie cartas registradas para a sede do Google e do Facebook, explicando o ocorrido e solicitando a retirada do conteúdo do ar. Esta carta poderá ser anexada ao processo. Procure veículos de mídia livre e alternativa como a agência Presença. O quadro 5, outras palavras, aponte justificando para dar sua versão do que ocorreu, pois os veículos de mídia tradicional geralmente distorcem e manipulam os fatos. Não deixe passar. Hoje eles te atacam. Amanhã estão atacando outras escolas. Os professores não estão desamparados pela lei com relação a posturas fascistas que certos indivíduos podem tomar. Sua liberdade é assegurada em nível constitucional. Ao se depararem com situação onde sua liberdade está ameaçada, tem como recurso a legislação vigente para se defender. Então, esse texto que foi publicado no site na verdade no blog do professor Luiz Carlos de Freitas, traz algumas informações importantes diante de alguns fatos, né, que foram noticiados de uma pessoa incitando os estudantes a gravarem vídeos ou mesmo áudios dos professores em sala de aula para tentar intimidá-los na ideia de que possam estar transmitindo aos seus estudantes conteúdos referentes à questão de doutrinação política, né? Uma coisa realmente inaceitável, porque, primeiro, nós vivemos uma Constituição cidadã, vivemos um regime democrático ainda, e isso precisa ser respeitado, o direito de fala. Agora, é bom entender e lembrar outros fatores importantes. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, como o estado do Ceará e de Santa Catarina, onde se originou esse vídeo, falando sobre esse processo de incitando os alunos a gravarem vídeos, existe lei estadual que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula quando não é por fins pedagógicos, né? Então, as pessoas, eles acabam colocando os estudantes, por exemplo, a cometerem atos ilícitos, né? E sem falar que o simples fato de você gravar alguém, ou somente a sua voz, ou gravar um vídeo das pessoas, isso só pode ser feito primeiro com a permissão da pessoa e, em outro caso, com a autorização da justiça, né, de um juiz, que, claro, ao tomar uma decisão dessa, deverá ser tomado baseado em princípios legais. Então, a gente percebe que há por parte de algumas pessoas, o não entendimento da realidade ao qual vivemos, né? Que todo mundo, em sala de aula ou fora dela, tem o direito de se manifestar politicamente, tá? E não pode, de forma alguma, ser suprimido o seu direito de emitir sua opinião. Então, é necessário, é importante que as pessoas entendam que nós ainda vivemos num país democrático
e que tudo deve ser resolvido de acordo com a lei, né? Então nós falamos nesse texto de uma série de coisas que podem ser feitas para os nossos alunos entenderem a realidade que está aí. Você imagina hoje, se isso for acontecer, a sala de aula vai virar o quê? O que os alunos vão fazer? Vão passar o tempo todo prestando atenção no que o professor está falando, aí quando ele fala alguma coisa relacionada à questão política, isso não tem como você fugir disso, né? A sala de aula é um espaço político onde as pessoas trocam ideias, manifestam suas opiniões, seja ela qual for, tá? Independente se um ou outro vão concordar ou não. Então, é como se a partir de agora meus alunos eles vão aula para aprender, vão para prestar atenção no que é que o professor vai falar. Na hora que ele falar uma coisa que é contrária à posição política de alguém, ele vai entrar em contato com o representante desse grupo, vai mandar o vídeo, em seguida o professor vai ser o quê? Perseguido, tá? Então é importante lembrar isso que eu já falei. Ninguém pode gravar a imagem, ninguém gravar a voz de alguém sem autorização da pessoa, ou uma autorização jurídica. A sala de aula, ela não vai virar um Big Brother do mal, né? Não existe isso, né? Então, os professores têm que ter a liberdade de trabalhar, emitir as suas opiniões no espaço onde está inserido. Existe, claro, disputas políticas, ideológicas, o mundo é assim mesmo, e que cada um tome para si aquilo que lhe convém. Claro, ninguém vai forçar alguém a fazer isso ou aquilo. Isso não é possível, principalmente ao ser humano, que de forma geral, o ser humano é um ser livre. Ele pensa, ele raciocina, ele vai escolher aquilo que é ideal para ele. Isso tem que ser feito pelo convencimento, não pela força. Ninguém toma uma posição A, uma posição B no Brasil hoje por conta que foi pressionado para isso. Poderemos fazer isso sim futuramente, quem sabe? Esperamos que não. Mas somente nos países árabes que existem ditaduras ferrenhas, alguns países africanos que existem ditaduras ferrenhas de décadas até, que as pessoas não podem se manifestar publicamente, né? Claro, se isso acontecer, será um retrocesso muito grande. Mas é claro, nós esperamos que não aconteça e que os professores devem procurar de alguma forma exercer sua profissão sem se preocupar com essas coisas que estão falando por aí, tá? Acho que todo mundo é consciente do que quer, do que faz, e que eu não acredito que ninguém esteja em sala de aula hoje pensando no mal dos nossos estudantes. Sindicato em destaque. Tem que tirar um bis, são 11 horas e 47 minutos, eu sou o programa Sindicato em Destaque. Notícias sindicais. Bom, Assembleia Geral, dia 24 de novembro de 2018, estaremos fazendo uma Assembleia Geral, onde, entre alguns assuntos, trataremos sobre o estado permanente de mobilização, tá? Então, convidar nossos servidores, nossas servidoras, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais que estarão vindo, a se fazer presente nessa Assembleia, onde discutiremos sobre o estado permanente de mobilização e também todos os assuntos de interesse dos nossos servidores. Bom, foi encaminhado ofício ao secretário de Saúde pedindo audiência pública, tá? Então, o sindicato, como representante de todas as classes de nosso servidor público, vai tentar manter uma conversa com o pessoal da Secretaria de Saúde para tratar de assuntos referentes a todos os funcionários que trabalham na Secretaria de Saúde, né? Foi solicitado ao Ministério Público o bloqueio das contas da Prefeitura para garantir o pagamento dos salários dos servidores em dia. A gente sabe que a conclusão da folha de pagamento se dá sempre até o dia 31 de outubro. Então entendemos por que até agora algumas secretarias não foram pagas. Lembrar que só foi pago até hoje Gabinete e Finanças. E o que nos estranha muito é que a Secretaria de Educação, que os professores, eles têm uma verba específica que não atrasa, e hoje, dia 3, ainda não foi pago os servidores da educação, tá? Nem os 60% nem os 40%. E não se tem notícia de quando será o pagamento. Claro, nós esperamos primeiro que o próprio município
através de sua secretaria, venha a público esclarecer o que aconteceu, que até agora os professores não receberam o seu salário. Então, chamar a atenção mais uma vez da secretaria e dos seus gestores, que é fundamental que os professores, o pessoal da educação, possam estar recebendo seu salário em dia. Não há qualquer justificativa plausível para que se entenda que demore tanto o pagamento dos nossos professores, já que existe uma verba específica para eles. Tá? Vamos garantir isso. Bom, e lembrando a todos e todas, servidores e servidoras, que o Sindicato de Servidores Públicos ficam aqui na Rua Dias Ferreira, número 103. Se você já é filiado, compareça ao sindicato para tirar suas dúvidas sobre o seu salário, para fazer sua verificação. Lá nós temos assessoria jurídica, assistência médica também, através de consultas e exames. Então, passe no sindicato e usufrua dos seus direitos. E se você, servidor ou servidora, ainda não é sindicalizado, procure o sindicato para tentar regularizar a sua situação, se filiar e aí ter benefícios que o sindicato oferece. Diferenças do Fundeb do ano de 98 a 2006. Todo mundo deve ficar de olho na ação que tramita no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. Sem dúvida, a mais importante ação que diz respeito à diferença do Fundef é a ação civil pública número 0050616 de 27 de 1999, 403/6100. Ela foi ajuizada pelo Ministério Público Federal de São Paulo, já transitado em julgado e embasado mais de 600 execuções, cobrando mais de 30 bilhões de diferença do Fundeb do ano de 98 a 2006. Só que o governo federal ajuizou a ação rescisória número 5006-325-85-2017-4030000 para anular a ação do Ministério Público, tendo sido concedido liminar suspendendo todas as execuções baseadas naquela ação, que tem como relator o desembargador federal Fábio Prieto. Esta ação rescisória não pode ser nem tem como ser julgada procedente. O movimento sindical e professores têm que lutar para manter viva a ação do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo, além de adotar outras importantes estratégias na defesa dos seus direitos. Então esses recursos que estão aí penhorados, né, e que há uma luta jurídica muito grande por parte do governo federal e também no Ministério Público, onde se identificou ao longo do tempo, né, que boa parte dos recursos seriam destinados à educação não foi repassado. Então, e a gente sabe que tudo que é repassado para a educação, a boa parte é ser dedicado aos professores, no caso 60% para pagamento pessoal de professores, né? Então, se esses recursos chegam aos municípios, certamente os professores eles terão uma pontinha também nesse recurso. Então, hoje o sindicato acompanha isso muito de perto, participa de todas as discussões que ocorrem no estado do Ceará, para que, enfim, quando esse processo todo estiver acabado, os recursos cheguem aos municípios e eles sejam partilhados de acordo com como deve ser o dinheiro do Fundeb e do Fundef. Parte vai para a manutenção da educação e boa parte vai para ser distribuído aos seus professores. Então, nós ficamos na expectativa. Você, professor, servidor que trabalhou do ano de 98 a 2006, fique acompanhando essa discussão, passa no sindicato, acessa as nossas páginas na internet, no Facebook, tá? E procura se informar do que está acontecendo. Claro, toda vez que houver uma novidade, nós aqui no programa do sindicato iremos repassar para você, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo, tá bom? O projeto seria votado nesta tarde, terça-feira, dia 31. Consulta feita pelo Senado mostra que a maioria é contra a medida. Isso tem uma discussão tramitando no Senado sobre a questão da lei da mortaça, né? Assim, estão tentando calar os professores de toda forma, né?
Então, assim, isso é tão importante, assim, a educação, ela é tão importante que a primeira coisa que fazem é tentar fazer uma lavagem cerebral dos nossos estudantes, porque sabem que se você doutrinar ou educar as pessoas desde o ensino fundamental até o ensino médio ou superior, que é um pouco mais complicado no superior, tá? Vocês vão ter o que eles querem. Mas, na verdade, eu vou ler um pouco do que foi essa matéria, porque é uma rejeição muito grande da tal história que alguns sujeitos, né, publicam de uma tal escola sem partido, né? Assim, hoje no Brasil é o seguinte, né? Juiz pode ter partido, né? Todas as classes sociais podem ter partido. Agora, professor não pode ter partido, né? Não pode, isso não pode. Juiz pode, né? Está vendo por aí afora, né? Juiz tem partido, juiz já vai subir até ministério, né? Então, mas professor não pode. Professor não pode. Eu me lembrei de um texto que eu recebi pela internet. O professor formou juiz. Formou juiz, mas ele não pode ter partido, né? Assim, eu recebi uma mensagem há pouco tempo pelo WhatsApp, né, que é uma rede social que chega a muitas pessoas. Recebi uma mensagem: olha, filme os professores, quando termina o expediente da aula, ele fica ainda trabalhando. Vamos filmar os professores, quando chega em casa não vai se dedicar à família, vai fazer os trabalhos da escola que não deu tempo. Filme os professores que faz uma cota para ajudar um estudante que não tem acesso a nada. Filme os professores tal. São tantas coisas que os professores fazem fora de sala de aula para poder dar certo. Professores que vão para a sala de aula levam o seu computador, levam a sua caixa de som, levam as suas mídias para trabalhar porque a escola não tem. Isso ninguém filma. Cadê que eles pediram para filmar isso, né? Isso não pede para filmar. Pede para filmar se tiver uma ideologia, aí tá, mas se o professor faz coisas além da sala de aula, que era dever do Estado, que o Estado inoperante não faz, isso ninguém quer filmar, né? Mas vamos lá. E é o seguinte: a votação da escola sem partido, projeto de lei que pretende coibir o pensamento crítico dos alunos, foi adiado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados em meio à enorme pressão popular, conhecida como Lei da Mordaça. Isso aconteceu agora no dia 31. Tá? A proposta é mais uma ameaça à liberdade dos professores e, de acordo com especialistas, afetaria de maneira aguda toda a estrutura educacional do país. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comemorou o adiamento. Esta comissão já deveria estar encerrada há muito tempo, mas eles acham que podem estufar o peito cheio de obscurantismo e que podem ir tecendo as mordaças. A escola é um espaço natural de diversidade, onde nós colocamos inteiros, avaliou. Para o parlamentar, há muito mais em jogo na proposta do que o simples pretexto de evitar partidarização nas escolas. As nossas escolas devem ser feitas de diálogo entre professor e aluno, e eles querem transformar isso numa relação hierarquizada, em que os alunos não são considerados pelo saber que têm, que devem engolir calados o que é transmitido pelo professor. Mesmo que o adiamento não encerre por completo o debate sobre o tema, Cocai antecipa que a pressão para evitar mais retrocesso na educação do país seguirá firme. Se a nossa existência como seres humanos plenos corre risco, a gente vai para a resistência. Isso é trincheira do saber, de consciência crítica para dizer que as mordaças não passarão, concluiu. Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar, a frase em tom ameaçador é o lema do site dedicado ao Escola Sem Partido e tem feito diversos pensadores do Brasil e do mundo se manifestarem contra o projeto. A escola sem partido é inconstitucional e antirrepublicana. O professor não deve partidarizar, mas não deve despolitizar as escolas, avaliou o filósofo Mário Sérgio Cortella, em entrevista à Folha de São Paulo. Em 2017, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas divulgou o posicionamento que denuncia os efeitos negativos do programa Escola Sem Partido no Brasil. Os relatores reiteraram que o artigo 19 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil em 92, protege a todos o direito à opinião, sem interferências, além do direito a buscar, receber e partilhar informações e ideias de todos os tipos, independentemente de fronteiras ou meios. Ainda
com base no artigo 19, explicaram seu caráter de necessidade e não somente como útil, desejável ou razoável, o que implica em acesso à proporcionalidade. Movimentos que defendem unidade e formação de frente de resistência democrática. Então é isso, né? Claro que, apesar de todas as forças que virão contra a liberdade, certamente elas cairão diante da luta do povo. Eu acho que esse movimento que ocorreu agora, dia 31, onde grande parte da população tem se manifestado contra essa posição desse grupo de pessoas que tentam enfiar no Brasil uma lei em que vai coibir o pensamento na sala de aula, né? Não é à toa que até a própria reforma do ensino médio prevê a retirada de algumas disciplinas, não retirada, mas vai ficar mais brando o acesso a disciplinas de geografia, de filosofia, de sociologia, disciplinas que levam as pessoas a pensarem, a entender o mundo, a sua realidade. Então, é claro, nós professores, professoras, os sindicatos, as organizações populares, elas vão ficar atentas, vão se mobilizar, né? É quando o sapato aperta que a gente mais grita. Então, esse será o nosso lema, lutar sempre para manter vivos os direitos que nós ainda temos e reconquistar alguns direitos que ao longo do tempo a gente vem perdendo com esses desastrosos governos que têm governado o Brasil. Então, já são 12 horas, quase 12 horas e 1 minuto. Estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Queria agradecer aos nossos ouvintes de todo o município aqui do Xaramubim, nos escutam no Brasil afora. Mandar um abraço aqui para os meus alunos, né? Eles sabem da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Os nossos filiados do sindicato que sempre estão lá para saber da realidade, das novidades e que lutam para que os seus direitos sejam mantidos, né? Hoje eu estava vendo uma postagem em que o governo do estado do Ceará já começa a pensar em fazer uma reforma na previdência dos servidores públicos do estado, né? Então nós precisamos conversar, estar cada vez mais unidos, né? Então parece que a parede foi imprensada dos dois lados, será possível isso, né? Então é negociar, é ir para a luta, quem fica parado é poste. Então vamos à luta, que os direitos não serão negados e vamos conquistar nossos direitos. Um grande abraço a todos, agradecer ao Bandeira que esteve na técnica, nosso Igor, e o Sindicato em Destaque volta no próximo sábado. Um grande abraço a todos, uma boa semana de luta.